João encostou o carro em frente à casa antiga e respirou fundo. Após meses de um divórcio turbulento e desgastante, ele finalmente estava ali, de volta ao controle de sua vida. A casa de 2 andares, isolada no fim de uma rua estreita, não era perfeita. Precisava de reformas e tinha um ar de abandono, mas era um lar, algo que ele não sentia há muito tempo. Estar ali lhe dava uma sensação de esperança, ainda que misturada com uma pontada de nervosismo, como se o lugar o estivesse observando. Ele desceu do carro e entrou pela porta da frente. O interior estava escuro e frio, o cheiro de mofo e madeira envelhecida flutuava pelo ar. A estrutura era sólida, mas os rangidos e o som de portas ajustando-se ao vento conferiam ao ambiente um ar inquietante. Em sua primeira volta pela casa, João encontrou portas emperradas e janelas que pareciam nunca terem sido abertas. O sol do fim de tarde espreitava por entre as frestas das cortinas antigas, lançando sombras compridas pelas paredes. A noite chegou, e com ela, um silêncio opressor tomou conta do lugar. João tentou ignorar o nervosismo enquanto arrumava algumas caixas no quarto e preparava-se para dormir. No entanto, ao se deitar, ouviu um leve rangido vindo do corredor. Ele prendeu a respiração, os olhos fixos no teto. Outro som, como se alguém andasse devagar pela madeira do piso velho. É só a casa se ajustando, ele murmurou para si mesmo, tentando relaxar. Era uma estrutura antiga. Afinal, rangidos e pequenos sons faziam parte do pacote. Depois de mais alguns minutos, o silêncio voltou, e ele fechou os olhos. A primeira noite passou, mas a sensação de ser observado não o deixou em paz. João estava apenas começando a perceber que talvez a tranquilidade que ele buscava ali fosse mais difícil de alcançar do que ele imaginava. Nos dias que se seguiram, João começou a perceber que algo estava errado. Os ruídos, antes fáceis de ignorar, se tornaram mais constantes, intensificando-se a cada noite. Não eram apenas rangidos. Ele podia ouvir passos leves se movendo pelo corredor e pelo andar de baixo, como se alguém andasse devagar, calculando cada movimento. O som dos passos era inconfundível e inexplicável. Durante o dia, a situação parecia se acalmar, mas sempre que ele saía do cômodo, tinha a estranha sensação de que alguém estava movendo suas coisas. Certa vez, encontrou uma xícara no meio do corredor, onde ele sabia que não havia deixado. Em outra ocasião, uma das cadeiras da cozinha estava virada em direção à porta de entrada, como se alguém estivesse sentado ali, esperando por ele. Embora tentasse racionalizar, as evidências eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Uma noite, enquanto tentava ler para distrair a mente, ouviu um leve sussurro vindo do final do corredor. Era quase inaudível, uma voz baixa e áspera que parecia chamar seu nome. João deixou o livro de lado, sentindo o coração disparar. Está imaginando coisas, ele disse para si mesmo, com a voz trêmula. Mas o eco persistia, a voz quase familiar, como alguém que o conhecia bem. A cada noite, a sensação de ser observado se intensificava. Ele começou a trancar portas e janelas antes de dormir, verificando cada cômodo, em busca de sinais de que não estava sozinho. Mas, ao final de cada inspeção, a casa estava vazia, ou assim ele esperava. Por mais que tentasse, não conseguia afastar a impressão de que havia uma presença ali, algo que ele não podia ver, mas que estava cada vez mais próximo, esperando o momento certo para se revelar. As noites tornaram-se cada vez mais difíceis. Mesmo nos momentos de silêncio, ele sentia que a casa estava viva, atenta a cada um de seus movimentos. O que antes parecia ser apenas a adaptação a um ambiente antigo agora tomava uma forma mais sombria. Ele mal sabia, mas a paz que buscava estava cada vez mais distante, e o pior ainda estava por vir. Incomodado e já exausto pelas noites mal dormidas,
João decidiu procurar respostas. Perguntou a alguns vizinhos sobre a história da casa, mas a maioria apenas fez comentários vagos. Uma senhora idosa, entretanto, parecia disposta a falar. Aquele lugar nunca foi um lar, ela disse com um olhar sombrio. O homem que viveu lá antes de você era estranho. Nunca saía de casa, nem recebia visitas. Um dia, ele simplesmente desapareceu. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que teria acontecido com o antigo proprietário? Determinado a entender o que se passava, João começou a explorar a casa com mais cuidado. Vasculhou o porão, um espaço apertado e escuro que exalava um cheiro de mofo forte. Foi então que notou uma parede que parecia um pouco diferente, com rachaduras finas que revelavam um espaço atrás. Movido por um impulso, ele empurrou a parede e percebeu que ela se deslocava levemente. Com esforço, João conseguiu abrir um pequeno vão. Lá dentro, encontrou um corredor estreito, sujo e escuro, que parecia atravessar o interior das paredes da casa. O coração disparou. Quem teria construído algo assim? Havia espaços minúsculos com aberturas para os quartos e para o corredor principal, como pequenas janelas escondidas. Explorando mais adiante, ele encontrou evidências de que alguém usava aqueles túneis. Um colchão velho, cobertores embolorados, restos de comida e até algumas garrafas vazias estavam espalhados pelo chão. Tudo parecia abandonado há muito tempo, mas ainda carregava um ar perturbadoramente recente. Enquanto explorava, João sentiu uma sensação crescente de horror. Tudo indicava que o antigo proprietário realmente nunca deixará a casa. Ele simplesmente vivia escondido entre as paredes, observando os moradores sem ser notado. A cada passo, o ambiente se tornava mais sufocante, como se a própria casa o estivesse observando. Quando finalmente deixou o túnel e fechou a parede secreta, João estava suando frio. A imagem de alguém escondido, sempre presente, sempre atento, o atormentava. Mesmo no silêncio absoluto, ele agora sentia que estava sempre acompanhado, como se algo ou alguém estivesse em todos os cantos, esperando para agir. Após a descoberta dos túneis, a casa transformou-se de um refúgio inquietante em um verdadeiro pesadelo. As noites se tornaram um campo de batalha para João, que agora temia até o menor ruído. Os passos, que antes soavam distantes, passaram a ecoar pelo corredor com uma intensidade ameaçadora. Por mais que ele quisesse acreditar que tudo era fruto de sua mente exausta, ele sabia, lá no fundo, que havia alguém, ou algo, ali com ele. Cada vez mais, João sentia a presença de olhos o observando, o peso da vigilância constante. Durante a noite, os sons de passos pareciam se aproximar do quarto, parando do lado de fora da porta e recomeçando em intervalos, como se alguém estivesse esperando um momento de descuido para entrar. Para manter a sanidade, ele começou a dormir no carro, estacionado no lado de fora da casa, mas a sensação de estar sendo observado continuava. Em uma dessas noites, notou uma silhueta na janela do quarto, como se alguém estivesse espiando do lado de dentro. A essa altura, a possibilidade de estar sendo seguido pelo antigo proprietário, escondido nos túneis, parecia assustadoramente real. O cansaço e o medo estavam cada vez mais evidentes em sua aparência, e sua mente começava a dar sinais de colapso. Ele já não conseguia trabalhar, e evitar a casa tornou-se sua prioridade. Certa noite, exausto demais para dormir no carro, João decidiu se trancar no quarto, movendo a cômoda pesada para bloquear a porta. Com o coração disparado, ele deitou-se, mantendo os olhos fixos no teto, esperando pelo próximo som. Mas o que ele ouviu foi diferente de tudo até então. Uma respiração, lenta e profunda, soando a poucos metros dele. Engolindo o pânico, João olhou ao redor, mas não viu nada. Contudo, a respiração continuava, como se a presença estivesse ali,
invisível e perto o suficiente para ser sentida. O som cessou de repente, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador. Ele sabia que a casa não o deixaria em paz. A cada minuto, parecia que o medo consumia, até que ele começou a se questionar se conseguiria sair dali vivo. Desesperado para entender o que estava acontecendo e, quem sabe, encontrar uma forma de confrontar o mistério, João decidiu investigar o sótão. Era de lá que vinham os ruídos mais intensos nas noites recentes, como se algo estivesse se movendo acima dele. Armado com uma lanterna e determinado a acabar com o pesadelo, ele subiu as escadas rangentes que davam para o sótão. O ar ali era denso, com um cheiro de madeira podre e algo metálico, quase como sangue. João vasculhou o espaço escuro e apertado, iluminando cada canto com a lanterna. Foi então que, no fundo do sótão, notou uma parede estranha, que não combinava com o restante da estrutura. Aproximou-se, sentindo o coração acelerar, e percebeu que a parede era uma falsa divisória. Com um empurrão, a estrutura se abriu para revelar um cômodo escondido. Ali dentro, em um espaço minúsculo e abafado, João encontrou pertences pessoais. Um colchão imundo e rasgado estava jogado no chão, junto a roupas surradas, pratos sujos e até restos de comida já apodrecida. Ele também viu fotos velhas e alguns objetos pessoais, como se aquele lugar fosse o único refúgio de alguém. Ao examinar melhor o espaço, João notou algo que o fez estremecer: rabiscos nas paredes, como marcas de unhas, com frases confusas e fragmentos de pensamentos repetidos. Foi então que tudo ficou claro. O antigo proprietário jamais havia deixado a casa. Ele vivia escondido ali, movendo-se pelos túneis, observando e manipulando tudo ao redor. De repente, a sensação de ser observado, o cheiro estranho, os objetos fora do lugar, tudo fazia sentido. Ele nunca esteve sozinho. Em um momento de pânico, João virou-se para fugir, mas ouviu passos se aproximando pelo corredor fora do sótão. Ele ficou paralisado, o medo o imobilizando enquanto a figura caminhava lenta e deliberadamente em sua direção. Naquele instante, ele percebeu que o perigo sempre esteve a um passo de distância, aguardando o momento certo para revelá-lo. Rafael respirou fundo ao olhar ao redor do novo apartamento. As paredes brancas e vazias refletiam a frieza de uma nova vida, e ele sentia que cada centímetro daquele espaço desconhecido lembrava do porquê de estar ali. Um recomeço, longe do passado e de lembranças que queria esquecer. Ele havia se mudado para aquela cidade sem amigos e sem planos, esperando que o ambiente neutro apagasse as marcas do relacionamento que deixará para trás. Ainda com algumas caixas espalhadas pela sala, Rafael se ocupou organizando os livros e tentando dar alguma personalidade ao lugar. Mas, ao anoitecer, uma inquietação começou a se instalar. Ele sabia que aquela mudança drástica fora motivada pelo rompimento recente e que, por mais que tentasse se distrair, os pensamentos se arrastavam de volta para a ex-namorada. A culpa pelo término persistia, mesmo que ele soubesse que seguir em frente era a melhor escolha para ambos. Depois de algumas horas, a monotonia do silêncio o incomodou. Ele se dirigiu até a janela, na esperança de que observar o movimento da cidade à noite ajudasse a ocupar sua mente. A rua era silenciosa, com poucas luzes e apenas uma ou outra pessoa passando apressada. Rafael percebeu então o prédio em frente, escuro e imponente, onde uma janela acesa chamou sua atenção. Ali, parado no silêncio, ele notou uma figura vaga junto à janela iluminada. Não conseguia ver claramente, mas a presença pareceu estranhamente familiar, o suficiente para fazer com que ele desviasse o olhar, incomodado. Sentiu um arrepio e voltou-se para dentro, convencido de que a solidão e o cansaço estavam pregando peças. Na noite seguinte, Rafael se encontrava novamente sentado no pequeno sofá, tentando afundar na leitura de um livro qualquer.
As horas passavam devagar, e o peso do silêncio no apartamento o deixava inquieto. Ele tentou ignorar o impulso de olhar pela janela, mas a estranha sensação da noite anterior o assombrava. Finalmente, cedeu e levantou-se, caminhando até a janela com uma mistura de curiosidade e apreensão. Olhou para o prédio em frente e, para sua surpresa, a mesma janela estava iluminada. Mas, dessa vez, ele conseguiu ver com clareza. Uma jovem estava de pé, encarando-o. Rafael se arrepiou ao perceber a expressão da garota. Ela parecia angustiada, com os olhos arregalados e uma mão levantada em um aceno que mais parecia um pedido de ajuda. Havia algo em seu rosto, uma mistura de tristeza e desespero, que despertou uma inquietação profunda nele. Rafael ficou paralisado por um momento, incapaz de desviar o olhar, e sentiu um frio percorrer-lhe a espinha. Depois de alguns instantes, conseguiu se afastar da janela, perturbado. Tentou racionalizar. Talvez ela estivesse passando por um momento difícil, quem sabe um rompimento, como ele. Mas a intensidade do olhar dela não lhe saía da cabeça. Era como se ela tivesse visto algo terrível e quisesse desesperadamente compartilhar com ele. Rafael apagou as luzes e se deitou, tentando afastar a imagem da garota de sua mente. Deve ser apenas uma coincidência, pensou, ou uma fantasia da minha cabeça. No entanto, aquela expressão angustiada ficou gravada em seus pensamentos, como uma lembrança que não o deixava em paz. As noites seguintes foram ainda piores para Rafael. Sem conseguir afastar a imagem da garota de sua mente, ele começou a esperar por aquele momento, inquieto e receoso, na tentativa de entender o que estava acontecendo. E, como se fosse um ritual sombrio, ela aparecia na janela todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma expressão de pânico e tristeza. Rafael começou a achar que estava ficando obcecado. Na quarta noite, armado com o celular, decidiu que tentaria filmar a garota. Talvez, com uma prova concreta, pudesse acalmar a própria mente e convencer-se de que tudo não passava de um erro de percepção. Ele preparou o celular e, quando o relógio marcou o horário habitual, aproximou-se da janela com cautela. Para seu desespero, ao apontar a câmera para a janela da garota, não viu nada na tela, nem a luz acesa, nem a figura que parecia implorar por ajuda. Ao olhar diretamente, ela estava lá, com a mesma expressão de desespero. Mas, pela câmera, a janela parecia completamente escura, como se estivesse vazia e abandonada. Rafael recuou, assustado. A situação parecia cada vez mais surreal. Sentiu um calafrio ao lembrar das histórias que já ouvirá sobre visões e aparições que só poderiam ser vistas a olho nu. Ele se recusava a acreditar nisso, mas a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo era esmagadora. Em algum ponto, começou a ter pesadelos. Sempre a mesma imagem da garota, seu rosto pálido e desesperado, enquanto ela observava fixamente pela janela. Com o passar dos dias, ele começou a sentir um peso crescente de culpa. Havia algo naquela expressão angustiada que o fazia lembrar de seu próprio passado e de sua ex-namorada. As noites se tornavam torturantes, trazendo à tona lembranças de discussões, de erros, e da forma abrupta como ele decidirá romper o relacionamento. Ele sentia que estava tentando fugir de algo, mas que a garota na janela o obrigava a confrontar suas próprias falhas. Cada noite parecia trazer mais culpa e angústia, e Rafael começava a sentir que a garota não estava apenas pedindo ajuda. Ela o fazia se questionar, confrontando-o com verdades que ele preferia manter enterradas. A pressão sobre Rafael crescia a cada noite. Ele já não sabia se o que via era real ou fruto de sua mente sobrecarregada. As aparições da garota não cessavam, e o desespero no olhar dela parecia aumentar a cada vez que ele a via. Finalmente, decidiu que precisava acabar com aquilo. Na noite seguinte,
ele reuniria coragem e cruzaria a rua para investigar o apartamento da garota. Ao cair da noite, aguardou até que ela aparecesse novamente na janela. Respirando fundo, desceu as escadas e atravessou a rua, com o coração batendo acelerado. O prédio antigo em frente ao seu era escuro e silencioso, como se estivesse abandonado. Rafael encontrou a entrada e subiu os degraus frios, guiado apenas pela luz do celular. A sensação de invasão e medo o envolvia, mas ele estava determinado a confrontar a verdade. Ao chegar ao andar da garota, encontrou a porta do apartamento entreaberta. Seu coração disparou, mas ele empurrou a porta devagar, entrando no lugar que parecia não receber ninguém há muito tempo. O ar era denso, impregnado de poeira e uma sensação pesada. As paredes nuas e o piso desgastado davam um aspecto desolado ao ambiente. Rafael examinou a sala em busca de qualquer sinal de vida, até que algo no chão chamou sua atenção. Uma fotografia antiga, amarelada e empoeirada, caída ao lado de uma estante vazia. Ele a pegou, sentindo uma onda de calafrio ao perceber a imagem. Era uma mulher que se parecia incrivelmente com sua ex-namorada, sorrindo ao lado de uma janela semelhante àquela que ele via toda noite. O coração de Rafael acelerou, e ele largou a foto, tomado por uma mistura de medo e desorientação. Seria possível que a garota fosse uma projeção dos erros que ele tentava esquecer? Uma assombração provocada pelo fim abrupto e impiedoso que ele dera ao relacionamento? O peso da culpa voltou com uma força ainda maior, e ele saiu do apartamento às pressas, sem olhar para trás. Rafael correu de volta para o próprio apartamento, sentindo-se perseguido pela própria consciência. Ao fechar a porta atrás de si, sabia que, mesmo com a investigação, não tinha obtido respostas, apenas mais perguntas. De volta ao apartamento, Rafael se sentia sufocado. O vazio ao redor era como um reflexo de sua própria mente, inquieta e perturbada. Ele tentou se acalmar, mas os eventos daquela noite ainda reverberavam dentro dele. A imagem da fotografia, a semelhança assustadora com sua ex-namorada, e o olhar angustiado da garota na janela. A angústia o tomou de tal forma que ele sentiu que não poderia mais fugir. Caminhou lentamente até a janela, determinado a encarar a garota e encontrar algum sentido para o que estava vivendo. Lá estava ela, esperando por ele como em todas as noites, mas agora, com uma diferença perturbadora. Ela olhava diretamente para ele, com uma expressão que misturava dor e fúria. Ela levantou a mão, apontando diretamente para ele, como se o acusasse, como se ele fosse o responsável por todo o sofrimento que ela carregava. Rafael estremeceu, sentindo um peso esmagador de culpa, e finalmente compreendeu. Aquela garota era sua ex-namorada, ou, ao menos, uma assombração dela, presa entre o passado e o presente, atormentada pelas mágoas e ressentimentos que ele deixará para trás. Ele tentou desviar o olhar, mas era impossível. Os olhos dela o prendiam, cobrando dele o que ele não podia devolver: o tempo, o amor perdido e o arrependimento que ele nunca havia enfrentado. Em sua mente, flashes do relacionamento passaram rapidamente: as brigas, o rompimento abrupto e a decisão egoísta de seguir sem nunca olhar para trás. Perdido em pavor e culpa, Rafael sentiu que todo o peso da separação caía sobre ele naquele momento. Aquela figura, fosse real ou fruto de sua própria mente, trazia à tona tudo o que ele desejava esquecer. Rafael se afastou da janela, mas o rosto dela parecia ainda mais presente, como se a imagem estivesse gravada em sua mente. Ele apagou as luzes, tentando se convencer de que tudo não passava de uma ilusão causada pelo peso da culpa. No entanto, uma sensação opressora o rodeava, como se o próprio ar estivesse impregnado pela presença dela. Em um impulso, virou-se para o espelho no corredor. E lá, refletida, estava a figura dela, agora dentro de seu próprio apartamento, imóvel e com a mesma expressão de dor. Rafael recuou,
o coração disparado, sentindo o suor frio escorrer pela testa. Ele piscou, esperançoso de que a imagem desaparecesse, mas ela continuava lá, implacável, como um eco de tudo que ele tentava ignorar. Cada vez mais próximo do desespero, Rafael percebeu que não havia para onde fugir. O reflexo da garota o seguia em cada espelho, em cada superfície, como se estivesse determinada a assombrá-lo para sempre. Ele tentou cobrir os espelhos, afastar-se da imagem, mas, ao apagar as luzes e se deitar, ainda via, pairando na escuridão como uma presença que nunca o deixaria em paz. A verdade o atingiu com uma clareza cruel. Ele estava condenado a conviver com aquela presença, a reviver cada lembrança e cada erro do passado. A imagem da garota era mais do que um simples fantasma. Era a manifestação da culpa que ele ignorara, da dor que ele nunca aceitou. Na última tentativa de fugir da visão, Rafael fechou os olhos, mas, mesmo ali, o rosto dela continuava presente em sua mente. Na escuridão, ele soube que estava preso, não na cidade nova, não no apartamento estranho, mas em uma prisão criada por seus próprios arrependimentos, sem escapatória e sem redenção.